Apóstolo Paulo ele vai fazer 4 viagens missionárias. Assim que Jesus ele morreu da cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, a igreja é levantada em Jerusalém. Dos 12 apóstolos que caminharam com Jesus durante 3 anos e meio, 50 dias depois da morte de Jesus, aqueles 12 eram 120 pessoas. Daquelas 120 pessoas, eles recebem o Espírito Santo lá no Pentecostes. E aquela igreja que recebeu o Espírito Santo, ela ficou pujante, forte, arraigada, triunfante. Aprove que apóstolo Pedro, ele prega, 3.000 se converte, 3.000 almas são batizadas. A igreja nasce. E a Bíblia diz que a igreja estava caindo na graça do povo. O evangelho se expande e o levante também. A igreja é atacada, de 3.000 foi para 5.000. O evangelho, ele acaba não ficando somente em Israel. A onda de Deus foi tão grande, que o evangelho ultrapassa as muralhas de Israel. Nascem os missionários. Nascem os missionários saindo de Jerusalém, saindo de Israel, apregoando as boas novas do Senhor. Dentre esses missionários, um apóstolo, chamado Paulo de Tarso. Esse homem ele tem um encontro com Jesus em Atos capítulo 9, lá no caminho de Damasco. Ele tem uma experiência com o próprio Cristo. Ele fica cego, ele cai, 3 dias cego. Então Deus levanta um homem chamado Ananias, para ir lá numa rua chamada Direita, para orar por aquele cego, futuro apóstolo. Ananias, cheio do Espírito Santo, vai atrás de Saulo, apóstolo Paulo, ainda Saulo. Ora por ele, como que escamas dos olhos, as escamas caem dos seus olhos e ele enxerga novamente. Aquele homem finalmente teve um verdadeiro encontro com Deus. E a partir do momento que esse homem, ele teve um verdadeiro encontro com Deus, assim como cada um de nós, ele larga a mão da sua vida, porque outrora ele perseguia cristãos, ele prendia cristãos, ele matava cristãos. E agora ele forma cristãos, discipula cristãos. Então ele sai pelas nações. E durante 12 longos anos, ele roda cidade por cidade, a cavalo. Ali ele prega o evangelho, as boas novas do Senhor. Na sua primeira, segunda, na sua terceira viagem missionária, ele vai numa cidade chamada Éfeso. Cidade de Éfeso fica na Turquia. Ele tinha acabado de sair de Coríntios. Ele vai lá para Éfeso, fica 3 anos. E durante esses 3 anos, levanta uma igreja. Igreja essa que ficou tão boa, mas tão boa, que organizou todas as igrejas do Apocalipse, as 7. Essa igreja foi tão pujante que o apóstolo Paulo escreveu daquela cidade, lá para 1 Coríntios, 2 Coríntios. Pastor daquela igreja foi o João, o discípulo João. Discípulo esse que foi o único que ficou na cruz, perto da cruz. Dos 12, o único que permaneceu com Jesus foi João. O resto tudo correu embora. Judas se matou. Pedro ficou com vergonha porque o galo cantou.
E os outros 9, de longe. Jesus, estando na cruz, olhou para João e falou assim: eis aí a tua mãe. Olhou para a mãe e disse: eis aí o teu filho. Jesus entregou a mãe dele aos cuidados do discípulo João. Então a mãe de Jesus, Maria, foi membro dessa igreja de Éfeso, cujo pastor foi Timóteo e depois foi João. Nessa cidade de 300 mil habitantes, tipo Rio Preto, mais ou menos, o mundo tinha que passar por aquela cidade, era o corredor do mundo aquela cidade. Cidade essa que tinha uma das 7 maravilhas do mundo, o Templo de Diana. Muitas pessoas vendiam relíquias, pedrinhas, amuletos. O povo de Éfeso vivia desses artigos. Então o apóstolo Paulo vai lá, prega o evangelho. Tanta coisa acontece ali. É uma das cidades mais feiticeiras do mundo da época. A conversão dos feiticeiros com aqueles livros de macumba, eles pegavam seus livros em praça pública e queimavam, confessando a Jesus como Senhor. E eu começo a dizer para você que o triunfo da redenção tem as marcas das mãos perfuradas. Ele vai começar lá no versículo 7, da continuidade, vai dizer assim, ó: não temos, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, quando eu estou lendo Bíblia, todo cristão lê Bíblia por quê? Porque cristão nenhum consegue ficar sem ouvir Deus. Os cristãos, eles leem Bíblia porque eles querem ouvir a Deus. E o único meio, talvez mais tangível, nós entendemos a voz de Deus é por meio da Bíblia, da palavra. Então o cristão vai ler, e quando o cristão ele abre em Efésios 1:7, ele vai dizer: nele temos redenção. Mas a Bíblia tem algumas palavras difíceis, porque nem todos podem saber o que significa a palavra redenção. Redenção é o perdão. Redenção é como se fosse uma compra. Alguém nos comprou. A terminologia da redenção, ela vai exprimir dizendo assim aqui: é como se nós fôssemos pessoas tão escravas do mundo, tão escravas do mal, com um destino certo, o inferno. Nascemos para ir para o inferno, por causa do pecado adâmico. Então vem Deus, envia Jesus e nos redime, perdoa, nos compra, nos compra sem nós fazermos para Ele algo de bom. Nós não fizemos nada de bom para ser comprado. No tempo antigo, quando os escravos eram comprados, os seus donos chegavam a olhavam o dente, a orelha, cabelo, olhavam o corpo se ele era forte. E se o corpo daquele escravo era um corpo que poderia auxiliá-lo nas tarefas diárias, o dono pagava. E o escravo, a partir daquele momento, pertencia ao dono, e o dono levava ele para casa, e o escravo trabalhava para ele. O que Jesus fez foi mais ou menos assim, só que não nos manteve escravos. Jesus, ele fez mais ou menos assim, ele foi, morreu na cruz, e cada um de nós, que também éramos escravos do pecado, que também estávamos para morrer, ele foi lá e nos comprou. Ele nos tirou daquela depressão, daquela opressão, daquela falta de conhecimento do amor. Nos livrou. É como se nós estivéssemos com correntes. Ele livrou, quebrou as correntes, abriu as cadeias.
como um pássaro preso da gaiola, nos libertou. Vamos aplaudir Jesus por isso, com a irmã aí. Qual foi o preço dessa compra, dessa remissão? Por meio do seu sangue. Então até aqui eu estou estudando o texto, eu estou sabendo quem eu era, o tipo de homem que eu era, mas eu estou vendo o tipo de perdão que eu recebi. E quando eu vejo que Deus me remiu pelo sangue dele, eu fui o culpado do sangue. O meu pecado, os nossos pecados foram a culpa do sangue de outro, que é o nosso Senhor Jesus. Quando eu me atrevo a entender mais o texto sobre o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos aproximou da cruz. Alguém morreu por você, alguém derramou um sangue por você, alguém comprou você. Esse alguém deve ser amado, esse alguém deve ser cultuado, esse alguém deve ser servido. Isso porque só foi o primeiro momento. Nos redimiu, nos comprou por meio do sangue. Naquela época, no Império Romano, tinha 60 milhões de escravos. 60. Todos que trabalhavam ali, diariamente, forçadamente para o seu dono. Então Jesus, ele também vem, nos compra, nos perdoa, derrama sangue por nós e nos faz livres. Nos faz livres de tal maneira que nós podemos escolher não ficar perto dele. Livres de tal maneira que nós podemos escolher não cultuar a ele. Foi para você essa daí. De tão livre que nós ficamos. Mas ele vai dizer que por meio do seu sangue, ele vai dizer perdão de pecados. Quando eu me converto aos 20 anos de idade, eu estava lotado de pecado, acumulado dentro de mim, morando em mim, habitando em mim, mandando em mim. E com aquela carga de pecado, quando eu me encontro com Jesus, eu descubro que Ele me redimiu, que Ele me comprou, que por meio do seu sangue Ele pagou e perdoou os meus pecados, sem eu pagar nada, sem eu fazer nada. Pelo contrário, eu só fiz o pior para Ele e para mim, mas Ele perdoou os meus pecados. Se eu tenho essa compreensão do texto, o que é perdão de pecados? Está dizendo assim, ninguém mais te compra. Você nunca mais vai ser escravo. Nunca mais vão colocar uma algema em você. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, não há acusação para aqueles que estão em Cristo. Por causa desse versículo aqui. Um deles. E isso tudo de acordo com as riquezas da graça de Deus. E nós temos aprendido que a graça de Deus é o quê? É um favor imerecido. Tudo isso que eu contei para você faz parte de pessoas que não mereciam, a saber, eu e você. A televisão está narrando aquele moço que estuprou aquela menina de 10 anos, que acusou o vô e não sei quem lá. A mídia está em cima dele. O que ele merece? Ele merece o inferno. Precisa morrer também. Tomara que façam com ele na cadeia o que fizeram com ele. Tem que ser extirpado. É um monstro. Há salvação para ele? Não há salvação para ele. É um monstro. Todos os sentimentos que a nação brasileira está tendo por aquele assassino, se chegasse um político com o seguinte discurso: vocês têm razão,
desse jovem. Ele engravidou a menina, um monstro. Mas eu vou libertar ele. Mas nem a igreja gostar desse negócio. Por quê? Porque é imerecido. De igual forma, foi com você também. E comigo. Foi imerecida a tua salvação. A minha salvação foi imerecida. Nós não merecíamos. Eu não merecia. Mas eu conheci uma palavra chamada graça. A graça que só um Deus pode ter. Homem nenhum pode ter. Ele olhou para nós, contaminados, prostitutos, imorais, destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Eu amo você. Eu amo você, mas eu sou isso, eu peco nisso, eu sou escravo disso. Eu amo você. Mas eu erro nas mesmas áreas. Eu sou contra o Senhor. Eu amo você. Eu vou libertar você. Mas eu não mereço. É justamente esse o plano. Você não merece, mas eu sou amor para suficiente para salvar. Quando um crente batista ou um crente pentecostal de qualquer igreja, eles têm isso na consciência, eles nunca mais se atrevem a sair do caminho de Deus. Imagina comigo um escravo da época, que vivia arduamente trabalhando para o seu senhor, acordando 5 horas da manhã e deixando o trabalho às 10 horas da noite. Trabalhava e dormia, sol, chicotada. Vem um homem, liberta ele. Fala para mim, esse escravo, ele nunca mais voltaria para a antiga vida dele, porque ele nunca mais esqueceria do que o Senhor dele fez, libertou. O escravo tinha um dono, nós temos um pai. E ainda por cima, nos chamou de filhos. Somos filhos de um Deus que entregou o teu filho para ter uma coroa de espinho na cabeça, para furar a mão, ser crucificado durante horas. E ele não desistiu do propósito, mas a igreja desiste. Jesus nunca olhou para trás em relação a nós. Desde o início que ele começou, ele foi até o final. Ele não desistiu, para te ensinar a não desistir também. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, perdão dos pecados, e de acordo com as suas riquezas, a graça de Deus. Esse é o evangelho puro e pleno. Agora, quando se fala de um Deus que oferece presentes para nós, que quer fazer os mínimos para nós, isso não é evangelho. Deus não prometeu riqueza para ninguém, Ele prometeu vida eterna para todo mundo. E é nisso que os filhos, antigos escravos, mas hoje servos. A diferença entre o escravo e o servo é que o escravo fazia por obrigação, o servo faz por amor. E se você for trabalhar na etimologia da palavra servo, é escravo. Somos escravos de Deus por meio do amor. Então ele vai continuar dizendo assim: somos salvos, somos o alvo do sangue, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que ele reconciliou consigo como filhos, mas também ele ilumina a compreensão. Ele derramou sobre todos foram alvos do sangue de Jesus. Por isso que há poder no sangue de Jesus. Isso com sabedoria e com entendimento.
nós fomos o alvo do sangue, continuaremos a ser alvo do sangue, porque é esse mesmo sangue que continua nos purificando de todo pecado. É esse mesmo sangue, o mesmo sangue que foi derramado na cruz, que trouxe redenção, é o mesmo sangue de hoje, que nos purifica e que nos perdoa, por causa do sangue. E isso com sabedoria, entende? Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. Então ele vai dizer agora que o mistério foi revelado a você. Tem alguns que a gente fala assim, isso é mistério, irmão. Não. O mistério foi revelado. Ele vai dizer, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Nos revelou o mistério da sua vontade. Qual era o mistério da vontade de Deus? Jesus era o mistério. Jesus era o mistério escondido desde os tempos antigos no seio do Pai, foi revelado para a igreja. Para a igreja. Deus não revelou para ninguém, se não fosse a igreja. Deus revelou para você o mistério. Desde a criação dos céus e da terra, Noé, Abraão, Moisés, Mar Vermelho, o povo no deserto, os reis, estavam ali os juízes, Sansão, Samuel, estava Davi, Saul, os profetas maiores e menores. Deus revelou para a igreja o mistério. Jesus é o mistério. De acordo com o seu bom propósito, de acordo com o seu bom plano, um plano lindo que Ele tinha para você, e que Ele continua tendo, que Ele estabeleceu em Cristo. Quando um cristão entende Bíblia, ele não é enredado por outras coisas. Então ele vai entender que todas as coisas acharão o seu verdadeiro lugar e unidade nele. Esse plano, ele vai explicar o plano agora. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. O plano de Deus para a plenitude dos tempos. Verá hoje é separado, irmãos. Céu e terra, as suas plenitudes é separado. Mas haverá um dia, haverá um tempo. A Bíblia chama de plenitude do tempo. Juntará, unir-se-á. A igreja caminha para esse plano. A igreja caminha para esse plano, é unir no tempo certo. No tempo certo, a noiva unir-se-á com o noivo. A terra se unirá com o céu. Novos céus, nova terra. E tudo isso debaixo da autoridade de Cristo. Tudo que existe no céu, tudo que existe na terra, todas as coisas convergirão em Cristo. Estarão debaixo de Cristo como o cabeça que Ele é. Como o Senhor que Ele é. Como o Deus que Ele é. Cristo está relacionado com todas as coisas. Todas as coisas acharão seu lugar nele. Nos encontraremos com Ele. Enquanto nós servirmos a Ele, nos encontraremos um dia com Ele. Uniremos com Ele, casaremos com Ele. Apocalipse 19, nas bodas do Cordeiro. A igreja unir-se-á um noivo. Juntos faremos uma grande celebração de casamento. Portanto, a noiva, que é a igreja, está se ataviando, adornando, se enfeitando, se limpando, se recuperando.
A noiva está sendo imaculada, limpada constantemente pelo sangue do noivo. Para que o plano, no tempo certo, dê certo, da união do céu e da terra. Então nós entenderemos que somos escolhidos e predestinados. Porque ele vai dizer assim, ó, nele fomos também escolhidos. Escolhidos. Você é o patrimônio de Deus. Aleluia, Jesus. Patrimônio de Deus. Eu me lembro, em Mateus 22,14, ele vai dizer assim, porque muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que aceitaram o chamado. Simples assim. Todos são chamados. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos disseram sim para a redenção, para o sangue de Jesus. Ele vai dizer que tendo sido predestinados. Jesus destinou a igreja para a glória dele. O destino de todo cristão é a glória de Jesus. Mas como é esse destino, pastor? Foi Deus que escolheu um, escolheu outro? 1 de Pedro 1:2, ele vai dizer, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Deus sabia quem iria ficar com ele. Deus sabe quem vai ficar com ele. Deus sabe o destino de cada um de nós. Faz 20 anos que eu prego. E faz 20 anos que eu vejo uma rodoviária. Gente que vem e vai. Vem e vai. Poucos vêm e ficam. Eu vou dizer a vocês que são velhos de igreja. Eu celebro a Deus pela sua vida. Porque para você estar tanto tempo numa igreja só, provavelmente você já teve vontade de sair dela. Provavelmente você já teve momentos que você quis desistir. Mas você foi tão alcançado por Deus naquele lugar, que você perseverou e ficou. Então louva a Deus por você que é, desculpa a expressão, velho de igreja. Uma maneira generosa e amorosa de dizer. Que lindo. Eu admiro vocês, antigos de igreja. Vou dizer velho, vou dizer antigo. Vocês perseveraram. Honrar o sangue de Jesus. Isso conforme o plano daquele que faz todas as coisas. O plano de Deus para a igreja é salvar a igreja. Não é fazer cuticute na igreja, é salvar a igreja. O resto, aí você pode falar que é mistério. Porque isso é o propósito da vontade dele. Isso é segundo o propósito da sua vontade. Não existe erros no plano de Deus. Deus não erra, o plano é perfeito. Então aí eu consigo entender que nós fomos criados para a glória de Deus. Tudo isso é para entendermos que fomos criados para a glória de Deus. Quando o texto vai dizer assim, a fim de que, ele vai estar concluindo a história, a sentença, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Que coisa maravilhosa. Vamos alcançar tudo isso primeiro confiante em Cristo, aceitando a Ele. Ele vai dizer, a fim de que, tudo isso que eu falei até agora, irmãos, teve um plano, teve um projeto, para que eu e você fosse feito para o louvor da sua glória. Sua família é para o louvor da glória de Deus. Seus bens não é teu, é para o louvor de sua glória. Seu corpo, suas roupas, seu salário, seus bens materiais, tudo que você tem, tudo que você é também, é para o louvor da glória de Deus.
Esse era o propósito. Tudo que Deus te deu é para redundar, desembocar para a glória de Deus. Então você foi criado para a glória de Deus. Se alguém um dia perguntar para você, por que você existe? Eu existo para o louvor da glória de Deus. Por que você está pisando os seus pés na face da terra? Eu estou pisando e calcando os meus pés. Porque eu estou aqui para o louvor da glória de Deus. Por que você serve tanto a Jesus aí na igreja? Porque eu fui feito para o louvor da sua glória. Por que você é fiel na igreja? Porque eu fui feito, as minhas finanças é para o louvor da glória de Deus, não é para mim. Por que você dá tanto o seu tempo para reino, para essas coisas? Porque o meu tempo é para o louvor da glória de Deus. Quando o ministério vem adorar aqui, eles adoram para o louvor da glória de Deus. Quando você está cantando aí embaixo as músicas, as letras colocadas no telão, você canta para a glória de Deus. Você veio no culto aqui essa noite também para o louvor de sua glória. Por isso, nós temos o selo do Espírito Santo. Sem isso, nós não conseguiríamos permanecer. Ele vai dizer, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou. Ele o salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que lindo. E coisa maravilhosa. Está faltando pilha aqui, eu acho. Ele vai dizer que o Espírito Santo nos selou. Sabe perceber aqui, irmãos, o processo inteiro da salvação está nesse versículo. Quando vocês ouviram, compreenderam, creram. Eu me lembro da primeira vez que eu fui num culto evangélico, numa igreja evangélica, ouvi uma palavra evangélica, uma palavra bíblica. Eu ouvi e criei. Eu acredito nessa palavra. Quando meu pastor Mário, meu paizão, um dos homens da minha vida é meu pastor. Se o senhor estiver assistindo, pastor, o senhor sabe que o senhor é para mim, o senhor é meu pai, eu te amo tanto. E eu nasci para te servir também. Eu nasci para servir o senhor sabe disso. Quando o meu pastor pregava, eu estava sentado no fundo da igreja, dizendo para mim, eu estava ouvindo, estava dizendo assim, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra que o pastor está pregando. O texto vai dizer assim, o evangelho salvou, o evangelho que salva. O evangelho genuíno, as boas novas. É o que eu estou pregando aqui agora. Quando você ouve e crê, acontece que vocês são selados. Você não sabe o que é selado? Selo. Você já viu esse selo na carta aqui? Isso aqui é um selo. Está selando a carta. Isso aí que é um selo. E o texto vai secar. O selo, naquele tempo, as cartas tinham uma transação comercial. Tinha que enviar a carta para outro lugar. A carta endereçada tinha que ter um selo. Tinha que ter um selo. O selo garante a autenticidade da carta. O selo, ele marca a propriedade, protege contra violação e dano. Esse é o papel do selo. E foi isso que ele quis dizer em relação ao Espírito Santo. Vocês foram selados. Vocês foram autentificados por mim, vocês foram marcados por mim, e vocês agora são protegidos por mim. O selo entrou. A diferença do selo, ele sela por fora, o Espírito Santo sela por dentro. Aleluia. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa.
Então, quando eu entendi a palavra, desde a redenção, pelo sangue de Jesus, só o poder do Espírito Santo para fazer a igreja continuar sendo igreja. É só pelo próprio poder do Espírito Santo. O selo fala sobre direito de posse. A igreja é de Jesus. Você é uma propriedade exclusiva de Jesus. Assim como você chega na tua casa, caso você não more de aluguel, caso a casa seja sua, você entra na tua casa e você diz assim: essa casa é minha. É a mesma coisa que Deus fala de você: você é meu, eu moro aí dentro. Eu moro dentro de você. Dentro de você, eu selei você. E eu selei você com a promessa. E eu protejo. Naquele tempo, os éfesos, eles vendiam madeira. E para cada madeira eles selavam, para dizer que aquela madeira era da cidade de Éfeso. Assim também nós somos selados para dizer que nós somos dele. E ainda por cima temos a garantia, como um anel, do noivo à noiva, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, novamente para o louvor da sua glória. Esse selo é para quê? É para a garantia da nossa herança. É por isso que Ele nos sela para a vida eterna. A vida eterna. Milhões e milhões de pessoas estão morrendo sem Jesus, sem o selo, sem o anel, sem a herança. Sem a herança. Só vai para o céu quem recebeu o selo do Espírito Santo. Quem definitivamente entendeu o papel dele aqui na terra. Essa é a garantia daqueles que pertencem a Deus. Eu termino dizendo que você pertence a Deus. Porque você foi selado por Deus, porque você foi comprado por Deus, porque foi pelo meio do sangue do Senhor. Você foi redimido. Por quê, pastor? Para o louvor, novamente, da sua glória. A Deus seja a glória na Igreja Batista, a Deus seja a glória em Palmeiras do Oeste, a Deus seja a glória em São Paulo, a Deus seja a glória no Brasil, a Deus seja a glória em todo o planeta, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? A Deus seja a glória, irmãos. Vamos ficar em pé? Que coisa linda, irmãos. Eu não sei qual que é o seu entusiasmo em ouvir uma palavra dessa, mas quando é Bíblia pura, meu coração salta, cara. Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Então agora é a hora da oração. É a hora que a igreja começa a falar. Até aqui, Senhor, o Senhor falou com a igreja. Por meio da Escritura, sola Escritura. Agora é o momento de nós falarmos com o Senhor. Que a tua igreja possa estar falando com o Senhor agora. Para aqueles que estão na transmissão ao vivo também fale com o Senhor. E assim como foi cantado, te agradeço. Te agradeço por me salvar. Te agradeço por me comprar. Te agradeço por cada gota do seu sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado pela cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Nós louvamos ao teu nome aqui essa noite. E rogamos, Pai, para que a tua igreja queira beber e comer de tua comida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Agora despedimos com o teu povo, com a tua paz, Senhor. Leva o teu povo entendendo que eles vão sair daqui para o louvor da sua glória. Daqui a pouco eles chegarão em suas casas para o louvor da sua glória. Até o sofrimento que eles passam também é para o louvor de sua glória.
rogo eu agora, para que o Senhor desperte a igreja brasileira, a não se esconder num recôndito do seu celular, no seu quarto ou na sua sala, mas que eles voltem a cultuar um Deus que derramou sangue, é um Deus que comprou com a vida. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Transfira seu auxílio emergencial para o PicPay. Você não paga nada por isso, é de graça. E seu dinheiro...